E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou falar de 5 coisas que você deve aprender antes de tentar ir aprender no Metallic Metal e OSL. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho/madrinha lá no site do padrim.com.br/pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo para você. No Metallic Metal e OSL são duas técnicas que as pessoas buscam bastante aprender, porque número 1, elas não são técnicas muito fáceis, são difíceis de dominar bem elas para que você consiga produzir um efeito que seja visualmente interessante e que venda o efeito de que há uma luz lá ou que o metal está refletindo e de fato parece um metal. Então é comum muitas pessoas, mesmo iniciantes, quererem de cara já aprender essas técnicas. E não há nada de errado com isso, eu acho que as pessoas têm que buscar mesmo, eu acho que você tem que ir atrás, por mais que seja difícil, vá atrás e tente se informar a respeito. Porém, existem certas técnicas, como essas duas que eu acabei de citar, que requerem alguns conhecimentos anteriores para que você consiga executá-las bem. Porque senão você vai ficar tentando bater a cabeça para executar certas coisas, porque você ainda não dominou algumas técnicas mais básicas, fundamentais, para que essas outras técnicas mais avançadas sejam executadas. E é justamente delas que eu vou falar aqui hoje, que são as 5 técnicas que eu acho que você deve aprender, que são fundamentos para essas técnicas mais avançadas. A número 1, a básica, pré-escolar de todas, é você saber diluir a tinta. E não é só saber diluir a tinta no sentido de, beleza, eu sei que eu faço para um de água aqui, diluio e passo, e aí não forma textura e tá bom. Não, não é nesse nível que eu tô falando. Isso, obviamente, é o beabá, todo mundo tem que saber isso. Só que eu tô falando diluir e saber qual diluição específica da tinta você vai usar em cada momento específico. Não é sempre que você usa a mesma diluição para a miniatura inteira. Em determinados momentos você vai querer usar ela um pouco mais grossa, em determinados momentos você vai diluir ela um pouco mais, em determinados momentos vai ser igual a uma água suja, os chamados glazes ou washes. Então, não só você saber a diluição da tinta, é você saber o ponto da tinta que tá, saber exatamente o que você vai esperar. Por exemplo, às vezes você tá num detalhe muito pequeno, com a tinta muito diluída, o que vai acontecer? Você vai dar uma pincelada lá e ela vai escorrer direto pro recesso, porque o detalhe é pequeno e a tinta tá muito diluída. Nessa hora você teria que usar uma tinta mais grossa, porque o detalhe é pequeno e você tem um controle melhor da tinta e ela não vai escorrer, ela estando um pouco mais grossa. Então você aprender diferentes momentos de usar diferentes consistências de tinta é um pré-requisito para você fazer o No Metallic Metal, porque você precisa de mais do que uma técnica para você vender o efeito legal. Eu falei 5 coisas, mas só tem 4 na lista. Muito bem. Ai, mas eu vou ter que inventar uma agora, não vai ter jeito. Não, é que que eu fui burro, eu coloquei no mesmo bullet, mas são duas coisas diferentes, tá? O segundo item é saber misturar as cores. Esse também é um tipo de coisa que você vai só aprender na prática, que você desenvolver aquelas cores que você sabe que elas vão bem juntas, né? Porque, por exemplo, não adianta eu falar pra vocês que você misture vermelho com amarelo que vai dar um laranja sempre legal. Não, porque existem várias marcas de tintas que usam pigmentos ou formas de cor diferentes, tons diferentes de vermelho e amarelo, então você tem que saber quais você visualmente consegue fazer com que fique legal quando você tá misturando. E esse é um conhecimento que só vem com prática. E você também não pode ter medo de misturar tintas. Outro dia eu tava até vendo um post num fórum, o cara tava pedindo como chegar em determinada cor, só que ele falou que não queria fazer com mistura. E o que é um absurdo, né? Você tem que aprender a fazer mistura, não pode fugir disso. Que se você depender só de cores prontas, você nunca vai conseguir fazer um No Metallic Metal convincente ou um OSL convincente, que não vai ter todas as nuances de cores necessárias para você poder fazer esses efeitos. Então misturar é uma parte crucial de você aprender OSL e No Metallic Metal. O segundo item que é muito interessante você aprender, estar com isso muito bom na sua cabeça, que é identificar o nível de brilho e contraste de uma área que você está pintando. Isso é uma coisa que é mais difícil de desenvolver, vai demorar mais mesmo, porque eu vejo isso principalmente para quem está começando ou já indo para um nível intermediário. Às vezes a pessoa não consegue enxergar que aquele lugar não tem o nível de contraste necessário. E outra coisa que eu percebo também muitos iniciantes errando é que só ir atrás de highlight, não focar em sombra também. Achar que é só clareando que você vai dar o efeito de volume, mas não é verdade. Você precisa cuidar das sombras também. Você tem que ter certeza que a área escura está escura o suficiente também, porque o contraste depende do claro e do escuro. Não é só com meio tom e highlight que você vai conseguir dar um contraste legal. Você precisa do meio tom, highlight e sombra nas suas proporções corretas, dados os materiais que você está usando. Se for um No Metallic Metal, tem que ser um contraste mais óbvio, um contraste
contraste mais forte. E se for um OSL, dependendo, você vai querer um contraste com uma transição mais suave para dar um efeito que tem uma luz batendo numa superfície que já tem uma transição estabelecida. Então, você treinar o seu olho para enxergar isso nas suas próprias miniaturas, isso independente de que efeito você for fazer, treinar para ver se você tem o contraste suficiente tanto na luz quanto na sombra e no meio tom. Você também não pode usar só contrastes extremos sem ter um meio tom ali para segurar essa galera toda. O meio tom é o que vai segurar e vai interligar uma coisa com a outra. Você não pode pular nenhuma etapa. Claro que você pode ter vários meios tons, né? Vários tons no meio, mas você tem que ter essas três coisas, uma interligando na outra, e você tem que ter o seu olhar treinado para você olhar e falar, acho que aqui tá faltando um pouco de contraste, que isso vai ser crucial quando você for fazer técnicas que dependem muito disso, como No Metallic Metal e OSL. O quarto item da nossa lista é aprender a fazer glazes, que é uma técnica muito fácil de você fazer, só que você precisa dominar ela ao ponto de você saber onde você pode usar ela, como por exemplo, para suavizar as transições, ela é muito útil, pra dar um filtro de cor específico em um determinado momento. Por exemplo, no Metallic Metal é muito interessante você dar algum filtro de cor para não ficar só de preto para branco, né? Às vezes você dá um filtro de cor azulado, um filtro de cor avermelhado, e eu não preciso nem dizer que um filtro de cor vai crucial quando a gente tá fazendo OSL, que a gente tem que tonificar uma área sem perder os volumes que a gente já tem estabelecidos ali. Então, você aprender a fazer glaze é algo crucial, é obrigatório antes de você fazer essas duas técnicas. Você não vai conseguir fazer sem elas. Até consegue, mas o caminho vai ser bem mais tortuoso. E você provavelmente vai conseguir fazer isso muito mais rápido na base do glaze. Tem outras técnicas? Tem, mas isso é assunto para outro vídeo. E a última técnica é aprender a fazer wet blending. De todas as técnicas, eu acho que essa pode até ser que você consiga passar sem wet blending. Só que eu acho que quando a gente tá fazendo a base da transição, principalmente para No Metallic Metal e para OSL, quando a gente já tá planejando desde o começo o OSL, se você fizer um wet blending rápido para ver se todas as direções já estão certas ali, e para você criar uma transição base, na qual depois você pode ir suavizando na base do glaze ou das camadas, eu acho muito interessante e facilita e agiliza o processo. Eu uso bastante nas bases que eu faço para No Metallic Metal. Por exemplo, eu vou fazer uma espada, eu faço a transição inicial na base do wet blending, ela não vai ficar perfeita, não vai ficar com o nível de contraste final já logo de cara, mas já vai ser uma boa e sólida base para eu já definir onde estão os volumes, onde tá mais escuro, onde tá mais claro, e aí dali pra frente eu vou tonificando na base do glaze e vou dando mais contraste e mais variação tonal conforme for sendo necessário. Mesma coisa serve para o OSL. Se eu começar a base, como por exemplo eu fiz recentemente numa live que eu pintei o Aragorn do Senhor dos Anéis, ele tá segurando uma tocha e eu desde o começo já comecei a fazer wet blendings no braço dele, no ombro, já levando em conta que ali ia ter uma luz, porque não tinha como negar que ia ter uma luz ali, eu tenho que fazer alguma coisa porque o fogo tá ali, né? Então já desde o começo já tava planejado ali, desde o sketch de luz eu já tava planejando isso, e foi na base do wet blending para criar essas transições iniciais e esse rascunho inicial que eu acho bastante importante, principalmente se você ainda não tem na sua mente o resultado exato de como vai chegar ali. Conforme você vai ficando mais experiente, você vai pintando, você já sabe o que esperar daquele passo, mas às vezes quando você tá mais no início da sua jornada, você ainda não sabe direito onde vai dar aquilo, então você olha um estágio intermediário da miniatura e você vai falar, putz, tá ruim, acho que não tem salvação, e na verdade tem, é que você não tá enxergando o potencial daquela área naquele momento. Então você fazer esse tipo de sketch que já traz ela pra mais perto do resultado final, né? Já há uma transição acontecendo ali próxima do resultado final. Isso vai trazer você mais de volta ali pra saber exatamente o que esperar de quando for terminar aquela parte. Então eu acho interessante você saber. Acho que de todos os itens, esse seria o mais opcional, porque você de fato consegue, sem essas técnicas, fazer o seu No Metallic Metal e o seu OSL, mas eu acho que ajuda bastante. Pelo menos pra mim ajudou muito quando eu tava aprendendo essas técnicas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria aproveitar e convidar vocês pra participar do desafio do Pintando Miniaturas que está correndo aí ainda. Só postar lá com a hashtag desafio Pintando Miniaturas. Se você completar o desafio, você concorre a medalhas. Lembrando que todo mês eu faço um review de todas as entradas que houveram no desafio naquele mês. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais!